Prazer. Eu sou a Raquel, uma grande pessoa compactada em 154 centímetros de pura energia. Se é que você me entende. Professora de ciências e de química. E uma faladeira quando o assunto é compartilhar conhecimento. Por aqui você vai aprender química no meio da minha tagarelice. Devagarinho, mas sempre. Vem comigo, Homo sapiens. Hoje eu quero que você venha comigo a imaginar algo. Se você pegasse uma simples folha de papel e fosse picotando, recortando essa folha em pequenos pedaços, até que chegasse no menor pedaço possível, que seria tão, mas tão pequenininho que não fosse mais possível picotar esse papel. Esse é um exemplo bem simples e é uma forma de imaginarmos como atualmente nós pensamos o conceito de matéria e de átomos nos dias atuais. Claro que não é possível enxergar um átomo perambulando por aí, mas um ajuntamento deles, com certeza a gente consegue visualizar. O mundo que nos rodeia, ou seja, o nosso computador, um arroz, o feijão que nós comemos no almoço, eles são pura química. E essa química, esses exemplos, podem ser denominados ou chamados simplesmente de matéria. Eu sou matéria, você é matéria. O seu gatinho, o seu cachorro são matéria. Aquela plantinha que você ama é matéria. E esse celular também é matéria. De forma mais específica, essa matéria que eu estou falando, ela se chama matéria bariônica. Isso serve para nós diferenciarmos na ciência da matéria escura. Dificilmente no seu cotidiano você vai ouvir alguém falar em matéria bariônica. Você vai sempre ouvir a palavra matéria. Bariônica seria o segundo nome dessa matéria que a gente passa falando aí. Assim como, por exemplo, Maria Valentina, que no final das contas acaba virando simplesmente Maria. Então, pensando nessa matéria bariônica, ela se organiza em pequenos fragmentos, pequenos pedaços, pequenas estruturas, que são os nossos velhos conhecidos lá, átomos. Então, esses átomos, eles se juntam. Eles se juntam de diferentes maneiras, de diversas formas. E ao se juntarem, eles formam o que nós chamamos de substâncias. Essas substâncias, na maioria das vezes, no nosso mundo real, se juntam novamente e formam aquilo que a gente chama de misturas. Então, no nosso cotidiano, geralmente, nós vamos ter esses átomos, essas substâncias, no formato de misturas. Ou seja, tudo que está ao alcance dos nossos olhos é denominado de matéria bariônica. Esse universo ao nosso alcance é matéria bariônica. E na maioria das vezes isso é simplesmente um caminhão de misturas. Pensa comigo. Pasta de dente. Mistura. Aquela xícara de café que você toma logo de manhã cedo. Uma mistura. Uma fatia de pão que você ingere. Mistura. E por aí vai. Então, quando eu falo desses átomos, eu estou falando dos átomos que estão lá naquela tabela periódica, que a gente fala em elementos químicos lá na tabela periódica. Aquilo é como se fosse um quadro de formatura, onde cada elemento químico está numa posição específica e tem a sua descrição. Isso é uma forma mais simples de nós conseguirmos visualizar
os átomos que nós, humanidade, conhecemos até o presente momento. E quando nós falamos em átomos, eu não quero ficar complicando aqui, mas esses átomos, eles já, além de constituírem então essa matéria bariônica, internamente dentro deles também há uma composição específica. Essa composição específica, ela acontece com o que a gente chama de subpartículas, ou seja, partículas menores ainda que o átomo e que estão dentro dele e formam ele. O que a gente conhece basicamente são os prótons, os nêutrons e os elétrons. E essas partículas, elas determinam que a gente chame aquilo que é constituído por átomos de matéria bariônica, porque nessas partículas contém algo que a gente chama de bárions. Mas essa é uma conversa para outro momento. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar essa minha linha de raciocínio. E tudo que eu já falei já está aí um pouquinho melhor na sua mente. E eu prometo que eu tô quase acabando. Só falta mais um pouquinho. Espera terminar. Então, por fim, eu só queria te lembrar que nós, seres humanos, ou melhor, Homo sapiens, como eu gosto de dizer, a gente pensa sobre a constituição da matéria há muito tempo, mesmo antes de Cristo. Então, imagina, isso faz mais de 2000 anos que nós, Homo sapiens, estamos pensando sobre esse assunto e tentando construir esses conceitos. Nós nos debruçamos sobre isso. E o que tem estabelecido, isso que eu falei até agora para você, nos dias atuais, é um longo caminho percorrido pela ciência, que a gente pode dizer que começa lá em 400 anos antes de Cristo, com Demócrito na Grécia. Então agora, para finalizar, de verdade, eu prometo, vamos lá. Aquilo que nos rodeia, nesse mundo, nesse universo que nossos olhos conseguem enxergar e muitas vezes não conseguem enxergar, quando, por exemplo, um gás, a gente chama de matéria bariônica. Matéria bariônica basicamente vai ser composta ou necessariamente por átomos. Diversos tipos de átomos. Esses átomos são compostos por partículas ainda menores, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Esses átomos não vivem sozinhos. Na maioria das vezes, eles se juntam, formam um grupo, um ajuntamento. E esse ajuntamento de átomos a gente chama de substâncias. E as substâncias geralmente também acabam ficando no nosso mundo real junto com outras substâncias. Por exemplo, lá no nosso cafezinho da manhã. E formam o que a gente chama de misturas. É um mundo simplesmente maravilhoso. E eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais.